Tá a fim de assistir futebol no streaming com o menor delay do mercado? Então assina a Zap, link na descrição. Casa Grande, eu queria te perguntar o seguinte. A tua vida, ela é pautada por essa sinceridade, por falar abertamente sobre tudo. Eu, enquanto sempre te ouvi falar, sempre te ouvi discernir sobre algum ponto, inclusive pontos que, por exemplo, eu já havia comentado. Vou te citar um exemplo. Eu gravei um vídeo recentemente sobre a situação do Daniel Alves, inclusive também sobre a situação de pessoas duvidando da sua própria... dos fatos, ignorando que ele deu 5 versões, etc. Sim. E um desses caras, que eu recentemente recebi um corte desses vídeos curtos que a gente tem por aí hoje, essas redes sociais, era dizendo que a fala dele era que ele não duvidava do crime, aquela coisa toda, mas se acontecesse com uma familiar dele, ele a questionaria do que ela foi fazer no banheiro com um homem. E o cara que falou isso foi o Pilhado, Thiago Asmar, que certa vez você foi lá no programa dele. Sim. Eu acompanhava algumas coisas que viralizavam, que ele produzia antes de você ir no programa dele, e era nítido que toda semana tinha um vídeo sobre você e te atacando. Atacando suas opiniões e te atacando como pessoa e te descredibilizando enquanto pessoa. Sim. Citando a questão das drogas assim de maneira massiva. E aí eu me surpreendi muito quando em dado momento te vi sentado lá ao lado dele. Por que você foi? Cara, porque pra mim não tem problema nenhum. Eu não tenho esse problema. Ele convidou, veio o convite, eu resolvi ir. Meus filhos achavam... Pai, acho melhor você não ir. Eu falei, não, cara, eu vou lá. Eu não tenho nada pra esconder. Não tenho nada pra... Eu não vou lá brigar com o cara. Nós vamos lá conversar. Nós falamos sobre política, né? Nós falamos bastante, discordamos das coisas. Ninguém gritou, ninguém ofendeu, sabe? Ele não falou, apesar de eu ter visto alguns vídeos dele falando sobre a minha história com as drogas, me desclassificando, na hora ele falou que nunca tinha falado. Eu falei, pô, pra que eu vou? Não, você falou sim, falou... Cara, eu fui lá pra outro motivo. Eu fui muito bem tratado, sabe? Trabalhei com ele na TV Globo, nós cobrimos não sei se foi Copa das Confederações, acho, lá em Teresópolis, com a seleção brasileira. Eu não vi motivo nenhum, sabe? Eu não tenho o que esconder. Cara, se o cara me convidou e eu achei que eu tinha que ir, e tava o Vampeta lá, eu gosto do Vampeta, eu falei, cara, eu vou lá, vou conversar. Se o cara começar a gritar, se o cara começar a me ofender, eu simplesmente vou falar, cara, desculpa, mas eu não vim aqui pra isso, eu vim pra conversar. Eu não grito com ninguém, não discuto com ninguém. Você é um cara que gosta de conversar com pessoas, inclusive de outros espectros. Sim, super claro, aberto, assim. Claro, sem problema nenhum. Tenho amigos, sabe? Eu sou amigo do Renato Gaúcho, desde 85, que é um cara que defendeu o Bolsonaro. Exatamente. Você tá exatamente. Eu vi a sua entrevista com o Leão, então, agora maravilhosa. Não é a primeira. Eu já fiz 2 entrevistas com o Leão, essa pro meu... Seu podcast. Casão Pode Tudo, já fiz pra Globo, e já jantamos, e ele ia me visitar no hospital quando às vezes eu tava mal e tal. E, cara, as pessoas falam que ele foi o cara contra a democracia corintiana. Mesmo eu falando, e ele falando, que ele não era contra a democracia corintiana, ele não via a democracia lá, essa é a opinião dele. Ele já falou diversas vezes pra mim, falou no Casão Pode Tudo, eu já falei muitas vezes, mas as pessoas querem usar o posicionamento dele puxando para uma extrema-direita. O Leão, simplesmente, ele não via democracia. Ele achava que era uma democracia de 4. Eu, Vladimir, Sócrates e Adilson Monteiro Alves. E que os outros não tinham opinião. Não é verdade. Os outros tinham opinião. Só que os outros não participavam. Ninguém era obrigado. É democracia. Você não é obrigado a participar. E o Leão tem essa opinião dele. Eu acho que ele está errado. Ok, beleza. O que não inviabiliza o fato de vocês poderem conviver. E eu fui lá conversar com o Thiago Asmar e com o Vampeta, era boa. E se eles me chamarem de novo, eu vou lá de novo.